Não é novidade para ninguém que nos últimos anos o clube mais rico e mais vencedor do futebol brasileiro é o Flamengo. Simplesmente o clube rubro-negro está começando uma grande hegemonia no futebol brasileiro, tipo as que acontece na Alemanha com o Bayern de Munique e na França com o PSG. E esse ano de 2023 tem tudo para ser um dos melhores anos da história do Flamengo, melhor até mesmo que o ano de 2019 e 2022. Então nesse vídeo eu vou te contar o porquê 2023 tem tudo para ser o melhor ano da história do Flamengo. Mas antes de irmos para o conteúdo, eu só te peço uma coisa, deixe o like e se inscreva no canal. Acredite, você fazendo isso já me ajuda muito. Embora desde 2013 o Flamengo vem se estruturando, o time rubro-negro só começou a ser essa superpotência que nós conhecemos em 2019, quando o seu presidente, Roberto Landim, decidiu que já era a hora do Flamengo abrir os cofres do clube. Naquela janela de transferências, o Flamengo parecia que estava jogando Master League, porque estava contratando todo mundo. Nessa janela, chegou o Gabigol por empréstimo, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Foram todas contratações de peso do Flamengo. E para completar, no meio da temporada, chegou o Rafinha e o Felipe Luiz nas laterais, deixando o time mais forte ainda. E o final dessa história nós já sabemos. Simplesmente o Flamengo esse ano foi campeão do Campeonato Brasileiro, batendo recorde de ponto e também ganhou a Libertadores naquela virada histórica sobre o River Plate. Mas depois desse ano de glória, dá para se dizer que o time rubro-negro passou por algumas dificuldades nas temporadas seguintes. No início do ano de 2020, o seu técnico Jorge Jesus resolveu abandonar o comando técnico do Flamengo para treinar o Benfica de Portugal. E depois da saída do técnico português, muitos outros técnicos assumiram o Flamengo, mas todos fracassaram na missão de fazer o clube rubro-negro voltar a jogar que nem em 2019. Entre eles estão Dominique Torrent. Tem o Rogério Ceni, que embora ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020, não conseguiu fazer o time engrenar. Teve o Renato Gaúcho, que teve uma breve passagem, onde perdeu a final da Libertadores de 2021 para o Palmeiras. E também tem o Paulo Souza, que foi contratado para a temporada de 2022, mas também não conseguiu engrenar. A situação do Flamengo dentro de campo não é das melhores. E embora fosse o time com o melhor elenco do futebol brasileiro nos últimos anos, parecia que dentro de campo não conseguia render seu máximo desde a saída de Jorge Jesus. Mas se dentro de campo as coisas não andam muito bem, fora de campo o Flamengo era só alegria. Em 2021, o clube rubro-negro teve uma receita de mais de R$1 bilhão, simplesmente o primeiro clube da América Latina a faturar mais de R$1 bilhão em um ano. Desde 2019, o Flamengo já era disparado o clube mais rico do futebol brasileiro, e a cada ano que se passava isso ficava mais claro. Mas o que adianta ter dinheiro se os títulos não vêm? Em 2021, o Flamengo simplesmente não conseguiu conquistar nenhum dos 3 grandes títulos do futebol brasileiro, que é o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas no ano de 2022, tudo isso mudaria. Dá para se dizer que o time começou com o pé errado esse ano, já que eles contrataram o Paulo Souza para o comando técnico do time. E após não dar certo no Flamengo, no meio da temporada eles resolveram mandar embora o técnico português e assim trazer Dorival Júnior para comandar o Flamengo. No início, essa escolha da diretoria não agradou muito a torcida, mas com o tempo ele se mostrou ser o cara certo para comandar o Flamengo. Simplesmente o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado, 2 dos 3 grandes títulos da temporada. O único que o Flamengo não conseguiu conquistar foi o Brasileirão, que foi ganhado pelo Palmeiras. Mas com todos esses títulos, o Flamengo simplesmente teve uma receita de R$1,2 bilhões, 200 milhões a mais do que o previsto na temporada. Mas o Flamengo vem com tudo para essa nova temporada de 2023. Além de manter a mesma base nos últimos anos, o clube rubro-negro trouxe um reforço de peso, que é a volta do Gerson. O time do Flamengo pagará 16 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais. Além também da contratação do seu novo técnico, o Vitor Pereira, aquele mesmo que era técnico do Corinthians no ano passado. O técnico português Vitor Pereira já provou na temporada passada que era um grande técnico, conseguiu levar o Corinthians na final da Copa do Brasil, além de classificar o time para a Libertadores. Se o Flamengo conseguir encaixar que nem conseguiu na temporada passada com Dorival Júnior, com certeza os adversários vão ter que fazer uma reza braba para conseguir parar esse Flamengo.
O time rubro-negro só não conseguiu a tríplice coroa na temporada passada porque o time demorou a engrenar. Porque nas mãos de Paulo Souza, o Flamengo não estava bem colocado no Campeonato Brasileiro e só melhorou isso depois da chegada de Dorival. Então, se o objetivo do Flamengo nessa temporada for conquistar todos os títulos, ele tem que começar bem desde o início da temporada, porque nesses primeiros meses o Flamengo já vai ter 3 disputas de títulos, que é a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Ele também vai ter a final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, do Equador, e o título mais importante de todos, o Mundial de Clubes, que caso o Flamengo chegue à final, muito provavelmente pegará o Real Madrid. E creio eu que os flamenguistas que estão acompanhando o Real Madrid na temporada atual estão bastante otimistas para esse Mundial, porque o Real não começou bem a temporada nesse início de ano. O Real Madrid enfrentou o Villarreal e perdeu de 2-1, e também enfrentou o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, onde eles foram completamente dominados pelo Barcelona. O Real Madrid teve muitas dificuldades nesse jogo, tomou 3 gols e só conseguiu o seu já nos acréscimos, e assim o jogo acabou 3-1 para o Barcelona. Se o Real Madrid não mudar alguma coisa e continuar jogando desse jeito até fevereiro, o Real Madrid pode sofrer um pouco no Mundial de Clubes. E na Copa do Brasil e na Libertadores, creio eu que o Flamengo é amplamente favorito para conquistar esses títulos, mas claro, estou dando minha opinião em base no elenco atual do time rubro-negro, porque se você for olhar o elenco do Flamengo e comparar com os demais, vai ver que não tem comparação, até mesmo com o elenco do Palmeiras, que é seu grande rival aqui no Brasil. Mas para isso, temos que esperar e ver como é que o Flamengo vai estar jogando nas mãos do Vitor Pereira, e podemos dizer que o técnico português já começou bem. Até o momento que estou gravando o vídeo, o Flamengo teve apenas um jogo com seus titulares, que foi contra a Portuguesa no Campeonato Carioca, onde o time rubro-negro ganhou de 4-1, e além de ganhar por um placar elástico, jogou um belíssimo futebol e mostrou que não tá de brincadeira para essa temporada. E já no Campeonato Brasileiro, você deve saber que para brigar até o final por esse título, você tem que ter um elenco bastante recheado com ótimos nomes na reserva, porque a temporada aqui no Brasil tem bastante jogos e é bastante desgastante, tem jogo praticamente 2 vezes na semana, isso desgasta muito, e além também que estamos falando do Brasil, um país continental, que por exemplo, às vezes um time tem que se deslocar no sul para ir para o nordeste, isso com certeza é muito desgastante para os jogadores, então ter um elenco forte, bastante recheado é fundamental pela briga do Campeonato Brasileiro, e é isso nós sabemos que o Flamengo tem, simplesmente os caras têm Everton, Cebolinha e Vidal no banco, além de outros grandes craques também. Bom, mas agora eu já te expliquei porque esse ano tem tudo para ser um dos melhores anos do Flamengo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse ano o Flamengo briga por tudo ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E também eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela final. Um onde eu te falo o porquê CR7 foi jogar no futebol da Arábia Saudita. E outro eu te falo o futuro da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Mas antes de passar lá e dar uma olhada, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.